Olá, meus amigos e minhas amigas internautas. Estamos iniciando aqui mais um programa, a entrevista da semana, pelo Direto ao Assunto. E o nosso entrevistado de hoje é o vereador Tita Furlan, da cidade de Toledo, que vai falar sobre um assunto que está na pauta. Ele vai falar para a gente sobre o fracking. E o Tita foi um dos primeiros vereadores a levantar esse movimento contra o fracking. Toledo já é pela segunda vez que vai participar do movimento. Participou o ano passado e esse ano agora, dia 4, vai ter um grande movimento aqui no Lago, que faz parte do movimento internacional de combate ao fracking. E o Tita, de uma forma bem precavida, ele fez uma viagem recentemente agora para a Alemanha, para aprender um pouco mais, tomar um pouco mais de conhecimento sobre o que é o fracking. Tita, bem-vindo à entrevista da semana. Para nós é uma alegria ter você como o nosso quinto entrevistado. Obrigado, Brito. Para mim também é uma enorme alegria estar tendo essa oportunidade de falar contigo. Tu que és um grande exemplo enfim, pessoa que trabalha com esta mídia tão importante que leva a verdade e chama a atenção das pessoas. Então é realmente uma honra estar podendo aqui falar contigo. Sobre a viagem que você me perguntou, eu estive em Brasília há pouco mais de um mês participando de uma audiência pública que foi a primeira vez que levou-se a discussão do fracking, que você falou, do fracking, muitas pessoas não sabem. O que é o fracking? Frac em inglês significa fratura, fracking, fraturando. Então é um processo de extração do gás que está no subsolo, que integra uma camada de rochas chamada xisto, xisto betuminoso. Na verdade é o folhélio, mas as pessoas conhecem como xisto, e dentro desse xisto existe o gás metano, que para ser extraído precisa de um processo terrível, que contamina totalmente o meio ambiente, a terra, a água, o ar e as pessoas que estão nas proximidades. Quando estive em Brasília, debatendo na Comissão do Meio Ambiente, lá estava o chefe de gabinete da Agência Nacional de Petróleo, o senhor Silvio, lá estava a diretora de Gás e Petróleo do Ministério de Minas e Energia, e me assustou, porque na argumentação que eles fizeram, simplesmente o cidadão disse num determinado momento que até a Alemanha, que é a Alemanha tão desenvolvida, estaria iniciando o processo do fracking. Pois bem, no ano passado eu já tive a oportunidade de ir à Argentina, à província de Neuquén, no deserto da Argentina, para ver o que estava acontecendo lá, porque a Argentina também caiu no conto do fracking, que é um processo que iniciou nos Estados Unidos. Resumidamente, aqui para as pessoas que ainda não sabem o que é. O fracking consiste no seguinte, em perfurar o solo com uma broca que vai chegar até essa camada de xisto. Essa camada ela faz parte de quase toda a composição do globo terrestre. Em alguns lugares, como em São Mateus do Sul, aqui no Paraná, esta camada está na superfície. E lá eles conseguem tirar o gás que está no xisto num processo diferente, que é a trituração desta pedra e libera o gás. Para tirar o gás que está no subsolo, e na nossa situação aqui na Bacia do Paraná, está abaixo do aquífero Guarani, que é a maior reserva de água do mundo. Para retirar isso, o que faz então? Injeta-se essa broca no solo, passa pelo aquífero Guarani, chega nesta camada de rochas e lá essa perfuração passa a ser horizontal. Então faz o buraco, chega na camada de xisto, perfura 1 quilômetro e tanto para cá dá para fazer uns 20 caminhos no subsolo. Aí vem o processo terrível. Para cada buraco desse, injeta-se em torno, dependendo da situação, da composição, de 20 a 30 milhões de litros de água misturados com mais de 600 produtos químicos já detectados e vários cancerígenos, metais pesados, chumbo, arsênico, inclusive materiais radioativos. Com uma pressão que é feita por dezenas de motores de extrema potência, joga-se 10 mil atmosferas de pressão, que se caísse na nossa cabeça aqui, nós explodiríamos, para explodir essa rocha lá embaixo. Então, injeta-se essa água com areia, com esses produtos químicos, faz-se essas fraturas na rocha, e aí eu sempre faço esse exemplo. Se eu pegar aqui e colocar um pedaço de rocha aqui e der uma martelada nele, ninguém vai saber dizer para que lado vão sair essas fraturas. E é o que acontece lá embaixo. Então, o que vai acontecer? Parte do gás que está nesta rocha vai voltar pelo orifício. Só que grande parte do gás metano
E destes componentes químicos vão subir pelas fraturas da rocha e vão chegar no nosso aquífero Guarani, vão chegar na nossa terra, vão sair pelo orifício e as emissões desse gás metano já foi comprovado que são 1000 vezes maior do que as empresas dizem. Então, na verdade, isso gera aquecimento global e muito pior. O flowback, como é chamado, que é o líquido que volta desse buraco, ele é colocado em piscinas a céu aberto, que são forradas com aquelas lonas pretas que a gente vê às vezes cobrindo casa que é destelhada. Isso fica ali evaporando. E o que acontece? O arsênico evapora aqui e vai chover na roça do cidadão a quilômetros daqui e vai contaminar tudo o que há por perto. Na Argentina, eu fui lá justamente para ver o que estava acontecendo, porque na província de Neuquén, resumidamente e rapidamente aqui, a Argentina privatizou a YPF, que era a petrolífera deles. E os cidadãos que compraram a YPF esvaziaram os poços de petróleo que existiam na Argentina e não fizeram novas prospecções. A Argentina, da noite para o dia, acabou o petróleo e precisou de energia. Então ela apelou para o fracking. Pois bem, o que aconteceu lá em Neuquén? As maçãs e as peras exportadas para o mundo inteiro foram contaminadas e grande parte do mundo não compra mais. E querem fazer isso no Brasil. No dia 28 de novembro de 2013, a Agência Nacional de Petróleo, sem consultar a população brasileira, leiloou o território brasileiro, o nosso subsolo, porque é competência da União legislar e dispor sobre o subsolo. Fiz essa introdução para a gente entender mais ou menos o que é o processo. Cada poço desse pode ser explorado por um ano e meio no máximo. Aí ele é vedado e vão para o lado, fazem outro. Então as pessoas que estão nos assistindo vão à internet, no Google ou em qualquer buscador e digitem fracking. Se escreve F-R-A-C-K-I-N-G, fracking ou fraturamento hidráulico. E lá vocês vão ver um monte de vídeos, os protestos, os manifestos que estão acontecendo ao redor do mundo. Os Estados Unidos passou a fazer essa exploração em outros países. E outros países como a Itália, a Irlanda, a Inglaterra, a França, a Alemanha, quando perceberam a estupidez, proibiram, criaram leis proibindo. E aí eu cheguei na questão da Alemanha. Estando em Brasília e ouvindo o pessoal lá justificando para os deputados, quando o cidadão disse até a Alemanha vai fazer, eu falei, opa, eu vou para a Alemanha, porque eu sei que os alemãos, falando desta forma, são espertos e não iam fazer qualquer bobagem lá num país que tem ainda 1/3 do seu território de mata virgem preservada, um país que preza pelas energias renováveis. Por que a Alemanha faria isso? Tive a oportunidade de visitar o parlamento, trouxe muita documentação e na conversa que tive lá pude perceber primeiro que a Alemanha importa 92% do gás que consome. A Alemanha são 82 milhões de habitantes e é a maior economia, a maior indústria da União Europeia. No pavor de ter da noite para o dia suspensa a importação, porque o gás da Alemanha vem basicamente da Ucrânia e da Rússia. São países que estão em guerra e pode simplesmente, de repente, não ter mais a energia da noite para o dia. A Alemanha tem 40% só dos dias do ano o sol que é possível ter energia. Ainda assim, é um dos países que mais investem em células fotovoltaicas e energia solar. Eu tive a oportunidade de subir naquela torre, que tem 368 metros na Alemanha, e fazer uma visão panorâmica de Berlim. E eu percebi torres eólicas ao redor de quase toda Berlim, que tem pouco vento. Então, eles fazem de tudo que eles podem para obter energia renovável. Mas no pavor de não conseguir essa energia, e aí o que me entristeceu, para não dizer me enraiveceu muito, foi ouvir do senhor Silvio, que eu não me lembro o sobrenome, que é o chefe de gabinete da Agência Nacional de Petróleo, dizer que até a Alemanha está iniciando. Não é verdade. A Angela Merkel, junto com o ministro de Minas e Energia, mandou uma minuta, mandou um pré-projeto para o Bundestag, que é o parlamento alemão, para analisar a situação. Neste projeto diz claramente que não será de forma alguma explorado o local onde existe água, onde existem cultivos, enfim, este é o primeiro item. Então seria só em áreas desertas? Áreas onde não existe qualquer risco de contaminar a água. Aqui no Brasil leiloaram o sul do Maranhão e do Piauí, que é uma região extremamente produtiva, leiloaram o centro-norte do Mato Grosso, que é uma região extremamente produtiva, o oeste baiano, que é a nova fronteira do agronegócio, uma porção da Amazônia que se planta e muito,
e no Paraná 122 municípios. Um quadrilátero que pega Paranavaí, Pitanga, Toledo, Cascavel. Sem a população tomar conhecimento e muito pior do que isso, recebendo um parecer técnico do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, compôs o CONAMA um núcleo de estudos com as maiores cabeças do Brasil que fizeram um parecer técnico extremamente minucioso que no final diz: não façam porque não é seguro. Ignoraram isso, não se sabe, não consigo dizer por que razão. Primeiro, não me estendendo demais, trago aqui que a realidade da Alemanha é completamente diferente. Eles pretendem fazer 4 anos de estudos para começar em 2019, talvez, a exploração. Ou seja, veja a que ponto chega o ser humano de ir num Congresso Nacional e usar um país que não está fazendo, mas se preciso for, para não terem suspensa a sua economia, talvez apelem para isso em regiões em que não vá criar danos ao meio ambiente. Então tive essa oportunidade de ir à Argentina, conhecer a realidade, fui à Alemanha conhecer a realidade, e num país como o Brasil, que bate sol o ano inteiro, que tem vento em todo o Nordeste, em todo o sul do país, que existe já um passivo ambiental tão grande. Pego como exemplo Toledo, que tem um plantel de 500 mil, 600 mil suínos, e cada suíno produz dejetos como se 4 ou 5 humanos fossem. Nós já temos um passivo ambiental aqui horroroso, que alguns países, há muitos anos atrás, pararam de produzir suínos porque não sabiam o que fazer com isso. Entretanto, hoje existe a possibilidade, com os biodigestores, de fazer o biogás. Então, nós já temos um passivo ambiental para resolver, nós temos energias renováveis a serem exploradas, então nada justifica o que querem fazer aqui no país. A realidade alemã é outra, a realidade argentina é outra, nós não precisamos. Então, vim da Alemanha muito mais seguro de que isso é uma loucura que querem fazer aqui. Eu não sei se a sede dos bilhões é tão forte assim, se milhões estão espirrando para alguns lados. Tudo que você falou aí, dá a impressão que jamais alguém iria autorizar leiloar terras aqui no Brasil. No Brasil não precisa. O que está por trás disso? É muito dinheiro? O que é? O que aconteceu com os Estados Unidos? Os Estados Unidos, ao longo de décadas, 150 anos, sugou o petróleo do mundo inteiro. Do Oriente Médio, 25% do petróleo que os Estados Unidos consumia vinha da Venezuela. Um dia o Hugo Chávez falou: opa, não vai ser mais tão fácil assim. Bilhões gastos em guerras no Kuwait, no Iraque, etc. De repente os americanos disseram: opa, a gente está numa situação aqui que, diferente do Brasil, nos Estados Unidos, cada estado tem a sua independência, a sua Constituição, então a negociação lá foi interpartes. E eles apelaram pro fraturamento hidráulico. Na época, em 2005, o vice-presidente americano, Dick Cheney, era o presidente da Halliburton, da empresa que tinha e tem o monopólio deste líquido que consegue trazer o gás do subsolo. Então, num lobby lá, em nome do progresso e com o pavor que impuseram no Congresso americano, disseram: nós precisamos fazer isso porque senão nós vamos entrar em colapso a nossa indústria. E autorizaram. Entretanto, pouco tempo depois, começaram a perceber o que vinha acontecendo. Primeiro, o gás metano, ele não tem cheiro. E as pessoas não perceberam que estavam sendo intoxicadas. Até o dia que o cidadão achou que tinha Quando a gente olha o gás saindo, a gente vê aquele tremorzinho. E ele acendeu um fósforo perto da torneira e a torneira explodiu, pegou fogo. As pessoas estavam tendo abortos, as pessoas estavam tendo problemas, dores de cabeça, problemas neurológicos, animais morrendo, e aí foram fazer o estudo e perceberam que a perfuração do fracking estava contaminando o solo, o ar, a terra e tudo mais. Existem hoje mais de 1000 ações nos Estados Unidos. Os estados que inicialmente permitiram agora estão proibindo. Vários países que caíram nesse conto, como eu já disse, Alemanha, Irlanda, Inglaterra, França, Itália, Bulgária, proibiram. Mas por outro lado, tem estudos de que tem alguns países que tinham moratória, mas em função dessa necessidade, como está aí, o que pode acontecer com a Alemanha de uma hora para outra, né? Estão revendo. Por exemplo, o Reino Unido já derrubou a moratória deles, já estão aceitando estudo para a exploração do fracking.
Por exemplo, nos Estados Unidos, com toda essa colocação que você fez aí, a gente tem aqui informações de que ele ampliou as suas reservas em 47% em apenas 4 anos. Ele ampliou suas reservas de gás. Tem mais de 500 mil poços perfurados hoje nos Estados Unidos, para ter uma ideia. Criaram lá 2,1 milhões de empregos, injeção de 238 bilhões de dólares na economia, com perspectiva de 3,3 bilhões para novos empregos na economia futura. Quer dizer, isso aí não pode acontecer de outros países começar a rever também a necessidade, e o frac não hoje ou amanhã, mas fatalmente será uma realidade no mundo. Olha, Brito, primeiro eu vou remeter novamente à situação que você mesmo levantou aqui, a necessidade. Eu tenho repetido nos momentos em que tenho oportunidade de falar o seguinte: graças a Deus, para quem acredita em Deus, e eu acredito, ou graças ao milagre da natureza, nós temos essa reserva no nosso subsolo para utilizar se não tivermos mais nenhuma outra forma de obtenção de energia. Isso é uma reserva para nós não morrermos de inanição um dia. Agora, enquanto nós pudermos explorar as energias renováveis, nada justifica isso. A Argentina não teve opção. A Alemanha talvez chegue num momento que não tenha opção. Os Estados Unidos, como eu disse, importava petróleo do mundo inteiro. E lá onde perceberam, o estado de Nova York já proibiu, o estado da Pensilvânia, onde começou, está proibindo, o estado do Texas está proibindo. Quando as pessoas começaram a tomar conhecimento do que estava acontecendo, o que aconteceu nos Estados Unidos e em outros países tem acontecido é o seguinte: e vão chegar para você e vão dizer, meu amigo, tem petróleo no seu quintal. E como funciona lá nos Estados Unidos? Aqui no Brasil também existe o direito de propriedade, leiloar o nosso subsolo, mas a negociação vai ser interpartes com os proprietários da terra. Então chegam para o cidadão e falam, tem petróleo no seu quintal, eu lhe pago 500 mil dólares, $1 milhão para poder explorar e lhe dou mais 1% do faturamento do que sair desse buraco. Só que eles não contam para o proprietário que este buraco vai poder ser explorado por 1 ano, 1 ano e meio. Ou seja, depois de 10 anos vão transformar a propriedade dele num queijo suíço e não vai mais ser produtiva. Tem que mudar também. E o que é mais cruel, e eu tenho dado esse exemplo aqui em Toledo, que são mais de 5 mil propriedades rurais, é o seguinte: se 4.999 produtores rurais disserem não, pelo amor à terra, pela consciência que tenho de que a nossa riqueza sempre foi construída se plantando com o que há sobre a terra, se 4.999 disserem não, e um agricultor cair nesse conto e disser, quer saber, eu não aguento mais essa agonia da sazonalidade, me dá esse dinheiro que eu vou morar em Miami, este buraco na terra dele vai contaminar não só a vizinhança inteira, não só porque vai fazer essa perfuração horizontal, muito pior, vai contaminar o aquífero Guarani, que pega o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, Paraguai, Argentina, vai subir lá até o Mato Grosso, ou seja, um poço só é suficiente para contaminar o nosso aquífero Guarani, porque como é possível imaginar que vão conseguir perpassar uma broca, chegar, tenta desenhar isso na cabeça, eles dizem que vão chegar no aquífero Guarani e vão fazer um cilindro protegendo no aquífero até chegar na terra de novo e vai ser seguro. Agora, como é que esse gás, para ele chegar no cilindro, ele não vai só entrar por dentro do cilindro, ele vai passar pelas laterais do cilindro também. Essas fraturas na rocha vão contaminar o solo inteiro. Você não acha que, só pegando esse gancho aí, por exemplo, nos Estados Unidos, quando começou a explorar o petróleo, no começo, tinha dificuldade, depois foram avançando, foram melhorando. E hoje já existem estudos aí em algum país que está colocando assim, regulamentação de que a forma de explorar o frac é diferente já. Já não é mais com água, já é com um tubo que não recolhe metade desse material e eles conseguem trazer de volta. É o flowback, é isso. E isso aí você não acha que ele vai acabar ganhando espaço também? Na verdade, não existe a possibilidade da exploração do fracking sem a água. Porque o que acontece é essa injeção, porque o que acontece? Para ocupar os espaços da fratura da rocha, para que o gás venha, ele precisa ocupar o espaço. Então, não existe, até esta impressão que tenho, nunca foi dito isso, que querem explorar aqui no aquífero Guarani, por quê?
não vão precisar trazer 30 milhões de litros de água comprados. Eles vão chegar no aquífero Guarani, pegar a água e reinjetar. Então, não há como trazer esse gás, porque junto com essa água, o que é? É a água, 20, 30 milhões de litros de água, misturados com areia e com esses produtos químicos que são os que fazem o gás ser solto da rocha. Então, injeta isso, faz a fratura e injeta a água, por quê? Porque a água ocupa o espaço e aí o gás volta. Então, não há técnica sem a utilização da água. Os defensores do frac, eles acreditam que realmente fica aí a toxicidade, né? Mas eles alegam também que aqui todo mundo tem no medicamento, tem nos pratos, tem nos seus maquiagens. Por exemplo, no Brasil, eu acho que um dos grandes crimes é essa ampliação das fronteiras do boi, que acaba com nossas matas na Amazônia, que causa efeito estufa, que consome 15 mil litros de água para se produzir 1 quilo de proteína animal. De tantas coisas erradas que já está aí. De repente, o frac é mais uma. Pois infelizmente, essa mentalidade realmente pode passar e está passando na cabeça de muitos políticos que teriam a possibilidade de proibir isso. Eu tenho uma dificuldade de tentar buscar as razões que levam a humanidade a simplesmente desconsiderar não só a geração presente, mas a futura também. Porque em nome do progresso, você dizer, não, nós precisamos fazer, porque a gente precisa de energia, Brito, para fazer um poço se gasta 20 milhões de dólares. Aí eu pergunto, quantos metros quadrados de painéis solares e quantas torres eólicas a gente pode erguer com 20 milhões de dólares? Um poço de fracking dura 1 ano e meio. Um painel, uma célula fotovoltaica pode durar 30 anos e não contamina o meio ambiente. Então, a gente sempre vai recair nisso. Não precisamos. Isso seria justificável se não tivéssemos outra forma de obtenção de energia. Mas esse mesmo poço que você falei, de que gasta-se 20 milhões, que poderia fazer energia eólica, fazer energia solar, mas esse mesmo poço nos Estados Unidos, a diferença de concepção é que um poço lá, ele gera milhares de empregos. É na prospecção, é na abertura de estrada de acesso, é em caminhoneiros, é caminhão, é transporte. Progresso, que chega em vários municípios lá. Aqui você tem essa concepção, esse dinheiro poderia usar para outra coisa, mas lá eles acreditam que o poço gera um monte de emprego, né? É o caso do Brasil. Se você parar hoje com a exportação, se você parar de produzir o gado, entra em colapso uma parte da nossa sociedade. Ou vamos comer o soja, né? Em vez de alimentar o gado com soja, vamos comer a proteína da soja, né? Se você pegar... Imagina quantos sacos de milho de soja são usados para fazer a ração, para dar para o bicho engordar, para depois você comer o bicho. Então vamos comer a proteína, né? É um contrassenso. Claro. Porque o Brasil só, eu acho que ele só exporta, é um dos maiores exportadores de carne bovina, porque ele não coloca no custo o estrago ambiental. Sem dúvida. Porque se ele colocasse, jamais ele iria produzir. Claro. Porque hoje você gasta 3 mil litros de água para produzir 1 quilo de proteína vegetal. E 15 mil litros para produzir 1 quilo de proteína. E 25 litros de água para produzir uma folha de papel. Todas essas circunstâncias, você acha que agora, com esse movimento, com essa consciência de que o povo possa saber pelo menos um pouco do que é o fraco, você acha que nós temos condições de evitar ou é inevitável o fraco no Brasil? Brito, todo o poder emana do povo. E do que político tem medo, se me permite, o finado e saudoso Ulisses Guimarães, pai da nossa Constituição Cidadã, Ulisses Guimarães dizia, abre aspas, do que político tem medo é do povo na rua. E só remetendo de novo à pergunta anterior, a questão dos poços, do fracking, vão ser explorados por 25 anos. Depois não há mais gás e não há mais terra. Um painel solar vai durar 30 anos, depois você tira esse painel solar e bota um novo. E não vai estragar o meio ambiente. O fracking é finito, não são energias renováveis. Ou seja, a intenção da Copel, no seu programa aqui, que a Copel foi uma das empresas que entrou no leilão, junto com Petra, Baiar, Tucumã, a intenção da Copel era explorar por 25 anos. Porque sabe que depois disso não vai mais ter o que explorar. Vai ter detonado tudo. Nós conseguimos uma liminar na Justiça Federal, no dia 4 de junho do ano passado, um dia antes da assinatura, que seria no dia 5 de junho, que por ironia do destino é o Dia Mundial do Meio Ambiente.
Marcaram para o dia 5 de junho a assinatura dos contratos. No dia 13 de junho, Toledo fez um dos maiores manifestos do mundo, colocamos 3 mil pessoas na rua aqui. A Justiça Federal olhou e falou, opa, o povo não quer, então não vamos fazer. E este ponto do povo não quer é o que eu tenho procurado bater firmemente, Brito. Foi isso que eu levei a Brasília na audiência pública. Um governo efêmero e transitório, e eu não sou situação, não sou oposição, nem no governo federal, nem no governo estadual. Agora, um governo que não representa nada na nossa história, na história passada, presente e futura, não pode dispor de algo que não pertence a um governo transitório. E mais, modestamente, a minha formação de Direito, Filosofia, Sociologia e Ciência Política me traz a plena percepção do contrato social. E qual é a percepção do contrato social? Que este governo que aí está tem a obrigação de desenvolver ao longo do seu mandato aquilo que nos foi proposto enquanto plano de governo. Nós não ouvimos o governador e não ouvimos a nossa presidente da República no seu plano de governo dizer nós vamos destruir o subsolo porque nós vamos explorar o gás metano. Então, na verdade, dispor de algo que pertence à geração presente e futura depende do aval da sociedade, seja por plebiscito antes de fazerem essa idiotice, me permita falar assim, ou por referendo depois. Agora, um governo não pode trazer para a Agência Nacional de Petróleo, que não tem na sua prerrogativa a capacidade legiferante, a possibilidade de dizer não, o IAP não vai mais decidir, quem vai decidir é a Agência Nacional de Petróleo. Então, estão passando por cima das leis, estão ignorando a consciência coletiva. E muito mais cruel, não há consciência coletiva, porque a população não sabe o que está acontecendo. Mas a impressão que dá é que não é só a população que não sabe. Brasília não sabe. Não sabe. Cara, como é que pode Brasília não saber de que foi leiloado esse monte de regiões do Brasil aí? Você foi numa audiência lá e passou um tempo, tinha pouca gente, né? Brito, a vontade que eu tinha era de chorar, porque eu participando desta audiência pública feita pela Comissão do Meio Ambiente para discutir um projeto apresentado pelo deputado do Partido Verde que impõe uma moratória, uma suspensão de 5 anos no Brasil. Mais de 30 deputados federais passaram pela sala da audiência pública e só botaram o dedinho ali para confirmar a presença e foram embora. Não tinha meia dúzia de deputados federais dos 513 lá nesta audiência pública. Então é muito triste o que está acontecendo. Eu não sei se a única preocupação da grande maioria dos que lá estão é ou defender só os interesses pessoais, ou defender só os interesses dos grupos de pressão que os elegeram, ou se muita gente está ganhando muito dinheiro para se calar. Então, o Congresso não está se movendo, a nossa Constituição transfere única e exclusivamente à União legislar sobre o subsolo, transfere a Constituição aos estados e ao Distrito Federal a possibilidade de legislar acerca da proteção do meio ambiente. Um deputado do Partido Verde apresentou na Assembleia Legislativa também um projeto de moratória no Paraná. Dos 54 deputados estaduais, a última informação que eu tinha era que 7 até então haviam se manifestado contra o fraturamento hidráulico, os outros sequer sabiam do que se tratava. Então é uma alienação coletiva não só da população, você tem plena razão, é do Congresso também. Dentro disso, nós corremos o risco de juridicamente ser legalizado o fracking no Brasil. Olha, aqui em Toledo, como eu não poderia... A legislação, como eu disse, transfere à União e aos estados legislar acerca da exploração e da proteção do meio ambiente. Aqui em Toledo nós fizemos uma lei de minha autoria que foi assinada por todos os vereadores, proibindo o município de Toledo de conceder o alvará às empresas que queiram explorar o fracking. Então, pois é, mas de certa forma isso pode ser contestado numa DIN, numa ação direta de inconstitucionalidade. Só que, na minha percepção, para chegar no subsolo precisa passar pelo solo. E o solo pertence à nossa terra. E vários municípios estão fazendo essas leis. Mas a questão é a seguinte, aliás, isso eu lhe agradeço demais por essa oportunidade, tomar conhecimento. As pessoas que tomam conhecimento abraçam a causa e estão se multiplicando. É uma progressão geométrica. Porque, repito, vão à internet, digitem fracking, fraturamento hidráulico, vejam o que é essa loucura, vejam o que está acontecendo no mundo. Repito, os países que inicialmente permitiram já estão fazendo leis proibindo. Você falou aqui dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm lei que não permite a exploração do fracking onde há recursos hídricos. E aqui no Brasil querem fazer no aquífero Guarani.
Então isso é uma loucura que não tem explicação, não tenho argumentos, porque talvez eu falasse palavrões aqui, porque em algumas situações, as situações só um palavrão espelha o sentimento que a gente sente. Então não dá para entender a sandice dos nossos governantes autorizarem um absurdo desse na bacia do Paraná, no aquífero Guarani e nas regiões mais produtivas do agronegócio brasileiro. É importante você tomar conhecimento, conhecer o que é, o Tito já pediu como é que se deve fazer para entrar na internet. Aquilo que podia ser feito aqui na região já foi feito um movimento, já foi feito aqui uma lei, né, no município, né? Conseguimos uma liminar na Justiça Federal suspendendo temporariamente os efeitos da 12ª rodada do leilão. No dia 7 de outubro, agora, está marcada a 13ª rodada, o governo marcou mais uma rodada de leilões, no dia 7 de outubro serão leiloadas mais 266 blocos, sendo 7 bacias no mar e mais 3 bacias na terra. Mais 10 estados brasileiros serão leiloados para a exploração também do gás de xisto do fracking. Dos lugares onde já foram leiloados, em algum lugar já começou ou está tudo na expectativa ainda? Então ninguém sabe, mas já começou. Os estudos em alguns lugares temos conhecimentos que já começaram. E eu vou fazer um parênteses aqui. Há cerca de mais ou menos 14, 15 anos atrás, talvez alguns agricultores que estejam nos assistindo possam lembrar de uma situação que vieram gringos para cá, estrangeiros, e pagaram para vários agricultores, disseram: quanto você ganha por ano aqui para cultivar na tua terra? O sujeito: eu ganho, não sei, vamos falar, arredondar, 50 mil, 100 mil. Pagaram e disseram para eles: olha, existe minério aqui na sua terra, as nossas terras já foram mapeadas há mais de 10 anos, há 15 anos, então eles sabem exatamente onde está todo esse gás para explorar há 15 anos, estão esperando o momento para começar isso daí. Então é uma loucura, está marcado de novo aqui o segundo manifesto, no dia 4 de outubro, será um grande manifesto, certamente queremos levar milhares, talvez dezenas de milhares de pessoas nas ruas, para impedirmos não só a 13ª rodada, mas para que o julgamento do mérito da ação, que está com o Dr. Bradbury, juiz federal em Cascavel, seja julgado de uma vez por todas de forma terminante para que não se permita na Bacia do Paraná. Mas nos outros locais já está acontecendo o início dos estudos e, por conseguinte, a exploração. Porque a lei, na verdade, ela é feita de forma dúbia, existe uma anfibologia ou ambiguidade, buscando o português arcaico aqui, que é uma dupla interpretação. Porque os estudos e a exploração, na verdade, o que é explorar? Explorar pode ser tanto adentrar ao subsolo, explorar o subsolo, ou explorar financeiramente. Então, na verdade, pode ser usada esta dubiedade para já estar retirando esse gás. Mas os estudos já estão sendo feitos, eu não sei de que forma, porque está tudo na boca pequena. Mas a nossa região, por enquanto, está salva. Mas, infelizmente, águas que passam lá, passam cá. Então, não podemos permitir em lugar algum. Então, pessoal, vamos encerrando o nosso bate-papo aqui, nossa entrevista da semana com Tito Furlan, que deu uma aula para nós aqui do FRAC e deu aqui uma aula também de como a gente deve fazer para não impedir, que nós não temos essa força, mas para pelo menos engrossar a fila daqueles que mostram que está descontente e que é contra o FRAC. Você tem essa oportunidade agora, dia 4, aqui no Lago em Toledo, de vir aqui, somar com todo mundo, em todos os caminhos, vai trazer você para cá, no Lago em Toledo, para mostrar que aqui no Oeste nós não queremos o FRAC. Vamos deixar aqui para você fazer as suas considerações finais, e foi realmente legal aí a sua instrução, e espero que nós aqui no Oeste e no Paraná e no Brasil não deixemos esse mal acontecer. Obrigado, Brito. Eu te agradeço muito essa oportunidade. Essa é uma causa de todos. Como disse o Brito, no dia 4 de outubro, às 17 horas, no Lago Municipal de Toledo, faremos um enorme movimento, todos os sindicatos. Isso é uma causa de uma comunidade. Eu usei essa expressão lá em Brasília. Aqui não vive uma reunião de pessoas, aqui vive uma comunidade, uma consciência coletiva. Fracking, não. Repito, não há nada que justifique a exploração disso enquanto ainda tivermos a possibilidade de explorar tantas energias renováveis. Repito, graças a Deus temos esta reserva para se algum dia nos faltar toda e outra qualquer forma de obtenção de energia. Fracking, aqui não. Essa causa é nossa. E nós temos a oportunidade de dizer aos nossos filhos e aos nossos netos que fomos heróis e salvamos a nossa terra dessa desgraça. Até a próxima semana com a entrevista da semana.